Olá, estamos de volta pelo nosso canal Palavras de Bênção. E hoje eu quero falar de um assunto que está muito na nossa atualidade: medo. Isso mesmo, eu quero falar sobre o medo. E que lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 18, apenas esse versículo, vai nos dar um direcionamento sobre este assunto. O versículo fala assim: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Vencendo o medo. Mas o que é medo? Cada um provavelmente vai ter uma definição sobre medo, mas eu fui buscar uma definição nos dicionários, e a definição que eu mais achei interessante foi essa: medo é um estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo. É algo que provoca essa consciência. É um sentimento de ansiedade sem razão fundamentada. É uma inquietação em relação a alguma coisa desagradável. É a possibilidade de um fracasso e um temor. Em algum momento da nossa vida, nós vamos ter medo. Quando criança, sentimos muito medo. Hoje nem tanto, as crianças estão um pouco diferentes das crianças da nossa época, que temos um pouco mais de idade. Mas geralmente as crianças têm medo, ou tinham medo. É interessante observar que o medo, ele não é ruim quando ele é controlado, porque ele se torna até um instinto de sobrevivência. Ou seja, quando eu tenho medo de algo que pode me prejudicar, aquele medo se torna um instinto de sobrevivência. Mas na maior parte das vezes, não é isso que acontece, pois se trata de um sentimento irreal. É como se as coisas não fossem dar certo. E esse sentimento, muitas vezes, acaba por nos tirar o sono, nos aprisiona, abafa nossos sonhos e só nos mostra a impossibilidade. O medo geralmente começa com uma pequena dúvida que fica na nossa mente. E aí começa a dominar nossas emoções, causando desespero, muitas vezes trazendo dores no estômago, muitas vezes trazendo estresse. E o medo, ele está presente no dia a dia da maioria das pessoas. Existem alguns níveis de medo, desde o medo da noção do perigo diante de um risco, até o medo mais complexo, que é o pavor, é a fobia, é a síndrome do medo. Porque o medo, geralmente, ele é exagerado, ou ele é um exagero, ou ele é uma mentira que muitas vezes Satanás coloca para nos aprisionar. Por isso que é preciso desmascarar esse tipo de medo que Satanás coloca no nosso coração. E como que eu vou fazer isso? A Bíblia tem a resposta. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. Eu trouxe aqui alguns tipos de medo para nós pensarmos sobre ele. Medo simples. O que é isso? É o medo de inseto, medo de chuva, medo do escuro. São medos simples que logo passa. O medo contextual é o medo de assalto, medo de acidente de trânsito, medo de uma doença. Ele aí se torna um pouco mais abrangente. Um medo sentimental é aquele medo da decepção amorosa, o medo da lembrança do passado, do futuro.
E tem também o medo espiritual, isso mesmo, é o medo da morte, é o medo de pessoas que já morreram, fantasmas. Muitas pessoas têm esse tipo de medo. Mas nós vamos aprender através dessa mensagem, com a palavra de Deus, a vencer qualquer um desses medos, seja ele do mais simples ao mais complexo, seja ele sentimental ou espiritual. O primeiro ensino que a Bíblia me dá, e eu quero compartilhar com você, é que eu preciso confiar na palavra de Deus. Olha o que a Bíblia vai nos dar como receita. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assuste, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a minha mão direita. Quem falou isso foi Isaías, no capítulo 41, versículo 10. E é interessante que essa palavra do texto, não temas, ela aparece 365 vezes na Bíblia. Ou seja, para cada dia do ano, Deus fala para mim e para você, não temas, eu estou contigo. Lá em Josué vai dizer isso também, não te ordenei isso? Esforça-te, sê corajoso, não tenha medos, nem te assuste, porque eu, o Senhor teu Deus, estou contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Ou seja, no momento que Josué assume a liderança do povo de Israel, depois da morte de Moisés, Deus fala isso para ele. Eu não te mandei liderar esse povo? Não tenha medo, não te assuste, eu estou contigo. Então, muitas das vezes, os medos nos afastam até mesmo de Deus. Então, nós precisamos confiar na palavra de Deus. E como que eu vou fazer isso? Buscando Deus em oração. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 6, de 15 a 19, também temos uma resposta sobre essa questão. Tendo o servo do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu e percebeu que um exército havia sitiado a cidade com cavalos e carros. Então o servo disse ao homem de Deus, ai meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas, porque há mais conosco do que com eles. Eliseu orou e disse, ó Senhor, peço-te que faça enxergar. E o Senhor abriu os olhos daquele servo, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em roda de Eliseu. Ou seja, ele orou. Diante de uma situação catastrófica, diante de uma iminência, de um ataque, ele orou. E Deus atendeu. Eliseu orou por Geazi, ele abriu seus olhos espirituais e viu que Deus estava com eles. Então, uma segunda questão. Primeiro, buscando a palavra de Deus para vencer o medo. Segundo, orando para buscar, para se libertar do medo. E depois recebendo o Espírito Santo no seu coração. João 20, 19 a 22 vai dizer isso. Quando chegou a tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas, por medo dos judeus, olha o medo aí novamente, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Ao dizer isso, mostrou-lhe as mãos e ao lado, os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Então Jesus disse pela segunda vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Ou seja, uma outra forma de receber o Espírito Santo no momento do medo. Ao ouvir a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre a árvore do jardim. Gênesis 3:8. Aqui, o homem teve medo de Deus, mas Deus também tratou aquela situação. Então, eu preciso
buscar a Deus em oração, através da palavra. Eu preciso receber o Espírito Santo para vencer o medo, porque o medo acaba desrespeitando os planos de Deus. Lá em Deuteronômio 1, versículo 19 a 21, vai falar isso, que eles partiram de Horebe, caminharam todo aquele grande e terrível deserto, pelo caminho das montanhas dos amorreus, conforme o Senhor nosso Deus nos havia ordenado. Chegando à casa de Barné, então vos disse: chegaste às montanhas dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá. Vê, o Senhor teu Deus tem posto essa terra diante de ti. Sobe, toma posse dela, como te falou Deus de seus pais. Não temas e não te assustes. Ou seja, o povo aqui, ele fica com medo, porque diz que tinha Nefilins, ou seja, gigantes, homens muito grandes, e eles ficaram com medo. Eles esqueceram de Deus, dos planos de Deus, e isso faz com que esse medo distorça, mude as coisas. Então nós precisamos, para vencer os medos, não desrespeitar os planos de Deus, porque o medo distorce os propósitos de Deus. Deuteronômio 1, 27 vai dizer isso. O medo, ele tem uma ação previsível, ele distorce a nossa visão. Ele tira de nós a capacidade de pensar, de raciocinar as coisas. Ele rouba as nossas perspectivas. Foi o que aconteceu com aquele povo. Então, precisamos não permitir que o medo faça com que esqueçamos dos planos de Deus, porque isso vem distorcer o plano de Deus, e aí o medo chega a desencorajar o povo de Deus nesse fato. Deuteronômio 1, 28. O medo, ele desconsidera as promessas de Deus. O medo, ele desobedece aos princípios de Deus. Então, você quer vencer o medo? Olha para o texto que eu li no início dessa palavra. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 João 4,18. No amor não há medo. O amor, que tipo de amor é esse? O amor a Deus. Quando eu amo a Deus e quando eu recebo o feedback dele, porque ele me ama também, eu não tenho medo de nada, porque eu vou buscar na palavra dele resposta para esse amor. Eu vou buscá-lo em oração. Eu vou receber o Espírito Santo. Eu não vou desrespeitar os planos dele. Eu vou deixar que os planos dele sigam adiante na minha vida, e isso vai fazer com que eu não tenha mais medo. O medo, ele vai distorcer os propósitos de Deus. Ele vai desencorajar a mim e a você, porque é isso que Satanás quer. Satanás quer nos desencorajar de ler a palavra, de orar, de receber o Espírito Santo. Satanás vai colocar medo no meu e no seu coração. Ele vai falar que você não é capaz, que você não tem condições, que você é um fracassado, que você... E vai colocar inúmeras dúvidas no seu coração como forma de medo. E aí o medo vai desconsiderar as promessas de Deus. E eu vou desobedecer aos princípios de Deus. Então, para vencer o medo, é preciso confiar na palavra de Deus. É preciso buscar a Deus em oração. É preciso receber o Espírito Santo de Deus e ter um propósito para vencer. Porque lá em Efésios há um texto muito interessante que diz assim: e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Efésios 6,16. Ou seja, é a fé, com fé, através da fé, que eu vou vencer todos os medos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1,7.
Portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Romanos 8, 31 a 32. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8, 39. Ou seja, a Bíblia, ela está repleta de textos que nos fala como vencer o medo. Por isso eu falei, primeira coisa para vencer o medo é buscar a palavra. Comece a exercitar isso. Quando o medo vier à sua mente, ao seu coração, seja ele do mais simples ao mais complexo, pegue a palavra, ore, peça para Deus lhe orientar, lhe direcionar, e com certeza Ele vai te dar textos onde você vai poder buscar através da palavra. Vença o medo. Não deixe o medo vencer você, porque junto com o medo vem as artimanhas de Satanás. Ao final dessa mensagem, vou colocar junto com ela uma música do cantor Fernandinho. E essa música, ela fala na letra dela: eu não sou mais escravo do medo. Ouça essa música junto com a mensagem. Ele vai dizer que eu não sou mais escravo do medo, porque é isso que acontece comigo e com você quando deixamos ser dominados pelo medo. Nós nos tornamos escravos do medo. E eu pergunto para você, você quer continuar sendo escravo do medo? Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Ai, meu Deus, eu não tenho mais chance. A vida acabou. Olha, eu perdi o emprego. Olha, veio a doença. Olha, medo, medo e medo. Aprenda a vencer o medo. Vença o medo com a palavra de Deus, com a oração, enchendo-se do Espírito Santo. E que Deus possa abençoar a sua vida. E que essa mensagem possa ter trazido ânimo ao seu coração. Que essa mensagem possa ter despertado você para não ter mais medo. Em nome de Jesus. Pense nisso. Vença esse medo com oração, enchendo-se do Espírito Santo, buscando na palavra e não deixando que os propósitos de Deus sejam mudados na sua vida. Muito obrigado pela sua participação, por estar conosco no canal. Com a melodia Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo,
Quantos são filhos aqui nesse lugar? Quantos são filhos aqui nesse lugar? Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo.